Muito bom dia para você que está ouvindo esse áudio. Deus abençoe muito você, a sua família, visite a sua saúde, a sua casa. Que você tenha um dia de paz, de alegria, de saúde, em nome de Jesus. Nós vamos dar o prosseguimento à nossa leitura. Já estamos no livro de Marcos, para a honra do Senhor. Que seja uma leitura abençoada, edificante, que não seja apenas didática, mas que Deus venha falar no nosso coração, tocar na nossa alma, na nossa vida, que haja renovo, transformação, que esse é o nosso objetivo real, né? Quando a gente lê a palavra do Senhor. Não é apenas obter conhecimento didático, mas é realmente refletir, nos avaliar nossas atitudes, a vida, sermos confrontados muitas vezes e absorver e viver e praticar aquilo que o Senhor nos ensina, o seu caminho, os seus preceitos, né, que é o melhor, que sempre vai ser o melhor, que sempre vai ser libertador, vai nos deixar livres, leves, vai nos dar uma vida de qualidade, né, em nome de Jesus. Então hoje vai ser o capítulo 2 do livro de Marcos, um capítulo mais curto, que tem algo, coisas a comentar, a refletir também. Vou tentar ser bem objetiva, não me estender muito, que o objetivo é pra gente ler. Tem alguns comentários assim, caso você não entenda, então eu vou falar um comentário para acrescentar. E para se aprofundar, aí vai ser mais com você mesmo, né? Então eu vou dando só como é que pode dizer? As cordilheiras? Não. Vou dando aí os bizus, as dicas, para vocês se aprofundando mais. Então, pega a sua Bíblia, sua matéria de anotação, e deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Vá anotando as dúvidas, vá anotando aquilo que o Senhor falar ao seu coração, para ficar bem fixo, na sua mente, no seu coração. Então vamos lá, dá prosseguimento. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então a gente vê aqui mais uma vez a figura da multidão, Da multidão que estava ali, ou era para ouvir, ou era só como curiosidade, que estava ali, ou só porque estava todo mundo ali, só estava ali mesmo. Tem pessoas que é assim, porque tá uma multidão, aí vai lá, não sabe nem o que está acontecendo, mas está lá. E aí estavam lá, atrapalhando, essa pessoa a chegar a Jesus, mas eles conseguiram chegar. E aí continuando aqui, versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizes-te assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então eles não estavam falando, eles estavam só pensando, mas o Senhor, ele conseguia ver, conseguia ouvir o que eles estavam pensando. E aí continuando aqui, versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, continuando aqui, É uma história, é um fato que aconteceu que também foi registrado no livro de Mateus.
Então vamos dar aqui a continuidade, versículo 13. Então tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi. Quem era Levi? Levi era o outro nome de Mateus. Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. Então Mateus, ele era um coletor de imposto, né? Um coletor de imposto romano. Ele era muito odiado pelo povo judeu, porque eles não queriam que Roma estivesse ali dominando eles, e Mateus era como se fosse ali um agente de Roma, né, que ficava cobrando impostos, e ele era muito, muito odiado pelos judeus. E não sei se você que está ouvindo, você já assistiu aquela série The Chosen, né, que é uma série americana, mas ela às vezes eu esqueço as palavras, desculpa. Ela é compartilhada de uma forma gratuita para as pessoas, né? A gente baixa o aplicativo e consegue assistir. E é muito legal essa série. E passa nessa série o Mateus, ele é assim meio, ele tem assim uns toques, né? Toque é transtorno obsessivo compulsivo, assim, de fazer tudo certinho, né? Eu acho muito engraçado como eles retratam Mateus. E Mateus lá, a gente vê que ele era cuspido, às vezes ele tinha que sair escondido porque as pessoas odiavam ele pelo fato de ele trabalhar a serviço de Roma, né? E era assim, né, na realidade. A gente não sabe se as pessoas cuspiam, né, Mateus, fazia as coisas, mas a gente vê, né, a gente vê na palavra o que eles faziam, né, o que eles fizeram com Jesus. Então eles tinham esse costume de ficar humilhando as pessoas, né, quando eles não gostavam da pessoa. E aí é muito engraçado como que Mateus é retratado nesse seriado. E se você não conhece, eu indico, né, que você assista, é bem legal. E fortalece muito a nossa fé. Abre o nosso entendimento também, né? E aí ele fazia isso e Jesus chamou ele, né? Mesmo ele sendo odiado pelas pessoas, né? Mesmo ele sendo até desprezado, excluído, ele foi chamado por Jesus, porque Jesus ele tinha um plano na vida dele e ele via diferente, né? Diferente do que as pessoas viam. As pessoas tentavam ridicularizar, tentavam humilhar, tentavam ofender, odiavam ele, mas Jesus ele via nele, né, a sua essência, né, o seu chamado, e a gente vê, né, que ele foi muito usado por Deus, né, ele era muito, a gente vê que ele foi chamado, né, por Roma para tratar dos negócios de alfândega, de imposto, então ele era muito certinho, né, tinha que ser uma pessoa de muita confiança para fazer isso, né. Só que aí o Senhor chamou ele, não mais, assim como fez com Pedro, né, que Pedro era pescador, não mais para pescar peixe, mas para pescar homens, né. Mateus ele foi chamado por Deus, não mais para organizar as coisas, né, controlar, não, de registrar, né, porque a questão da alfândega era registrar o imposto, tudo. Então ele foi chamado não mais para registrar o imposto, né, de Roma, mas para registrar as obras do Senhor, para a honra e glória de Deus. Então, continuando aqui, versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa, que eu já li, né, em casa deste, não, eu não li, vou ler agora, que estava sentado em outro lugar. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, né, de Mateus, eles estavam lá na casa de Mateus, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então os publicanos eram como se fossem os amigos de trabalho de Mateus. E pecadores, né? Aqui, os judeus, muitas vezes eles viam aquela pessoa que carregava alguma doença física como também um pecador. Então, se tinha cego, se tinha... Leproso não tinha, né? A gente sabe porque leproso não podia conviver ali com a sociedade, eles eram mais isolados. Essa pessoa era cega, se a pessoa era paralítica, se a pessoa tinha algum problema físico, eles viam como um pecador, né? Então ele estava ali com os publicanos, né? Pessoas que serviam a Roma, e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido também, né? Aí versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos
e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então o Senhor, Ele faz, isso e fez isso conosco. Viu o pecado em nós e nos chamou ao arrependimento. Uma coisa que eu orava ao Senhor era assim: Senhor, perdoa os meus pecados, Eu orava assim. Tem muitas pessoas que oram assim. Mas aconteceu umas coisas na minha vida que foi de muito aprendizado. E hoje eu não oro mais assim: Senhor, perdoa os meus pecados. E assim: Senhor, perdoa os pecados, Porque se tiver algum pecado, que às vezes a gente falha, mas são falhas, não são pecados, Falhas do ser humano. Mas se houver algum pecado, que o Senhor venha me revelar para que a gente venha combater, Eu não tomo mais posse de pecado, Porque tem pessoas que dizem assim: nós somos pecadores mesmo, Então, tudo bem, O Senhor perdoa, vamos continuar pecando. E não é para ser assim, Quando a gente identificar o pecado na nossa vida, nós temos que orar ao Senhor para que a gente venha combatê-lo, E sempre nos levar ao arrependimento. Então, o pecado não é para a gente adotar como uma estimação, Não é para a gente adotar como algo normal. Se existe um pecado em nós, se a gente está cometendo pecado, que o Senhor venha nos revelar, que a gente venha se arrepender e venha combater isso, Não venha aceitar o pecado na nossa vida. Então, esse é o caminho, trazer os pecadores ao arrependimento, e não os pecadores a saberem que estão pecando e continuar pecando, porque Deus, perdoa e vamos continuar pecando. Não. Deus perdoa e vamos combater. Vai ter até uma história que a gente vai ler da mulher adúltera, que pega a mulher e levam até Jesus, pegam ela no ato e levam até Jesus, e ele tem misericórdia daquela mulher, e ele não somente tem misericórdia daquela mulher, mas ele diz para ela não continuar mais pecando. Então a mesma coisa conosco, Ele nos pega, e nos tira dessa condição de pecadores, mas agora de pessoas arrependidas, que não querem mais pecar. Então vamos aqui continuar, versículo 18. Ora, os discípulos de João, os fariseus, jejuavam. Por isso foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das boldas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão, que é os dias que nós estamos vivendo, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Odres eram uma espécie de... Era um negócio, um objeto que eles faziam de couro de animais, e era como se fosse um recipiente, que eles colocavam vinho. Eles usavam muito vinho, não somente para beber, mas servia também para outras coisas, para passar em feridas, Tinha várias utilidades, assim como o azeite. Então, quando eles iam para locais assim mais distantes, que eles tinham que andar mais, então eles levavam esses odres, que tinha água, tinha vinho. Era como se fosse a garrafa de hoje, Então, continuando. Versículo 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, o Senhor está dizendo aqui a importância do jejum. O pessoal naquela época estava jejuando e os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E aí ele foi questionado, Por que os seus discípulos não estão jejuando? Aí ele disse: Eles não estão jejuando porque eu estou aqui agora com eles. Mas depois que eu for embora, que eu sair, de perto deles, fisicamente, eles vão ter que jejuar, Ali ele mostra a importância do jejum. Ali ele fala, dos odres, fala do remendo de pano. Então, o jejum, ele serve para nos renovar espiritualmente, até mesmo emocionalmente. Tem muitas pessoas que jejuam, fazem o jejum intermitente, Porque ele já é comprovado que o jejum ele faz muito bem para o nosso organismo, faz muito bem para nossas emoções,
Então, existe o jejum intermitente, que é mais pro lado da saúde, e o jejum, que ele é parecido com o jejum intermitente. Qual é a diferença? Né? O jejum intermitente você faz mais por questão mesmo de saúde. O jejum, ele tem as mesmas assim coisas do jejum intermitente, questão de passar fome, né? Mas vem acompanhado da oração. Então, o jejum espiritual, o jejum que nos aproxima do Senhor, ele vem acompanhado da oração. O jejum intermitente é mais algo, é mais uma metodologia, mais visto como metodologia da saúde, né? Eu vou fazer isso porque eu quero emagrecer, eu vou fazer isso porque eu quero melhorar a minha questão das emoções cerebrais e tudo mais. Então, esse é o jejum intermitente. Agora, quando eu pego o jejum intermitente e acompanho ele de oração, com o propósito de crescer espiritualmente, né, e não com o propósito da saúde, então esse é o jejum espiritual. Né? São bem parecidos, mas o propósito é diferente. Tem pessoas que fazem a mesma quantidade de jejum com o jejum intermitente, e tem pessoas que fazem jejum espiritual, que é a mesma quantidade do jejum intermitente. Então, a diferença é o propósito, o objetivo. Então, nosso jejum, né, espiritual não é conseguir algo material também, né? Por mais que a gente até precise e queira, né, que o Senhor abra portas de emprego, na saúde, né? Não é errado, não é. Mas nosso objetivo principal do jejum é que o Senhor venha nos restaurar a nossa fé, restaurar o espírito, né, dele, que é a nossa essência, né, que vem dele dentro de nós, né, curando a nossa alma, né, que a gente não venha tomar atitudes ou decisões através de feridas emocionais, mas que a gente seja pessoas saradas, pessoas curadas, né, emocionalmente, fortalecidas espiritualmente. E tudo isso daí, quando a gente procura isso, né, quando a gente procura o renovo de Deus, quando a gente procura a cura espiritual, quando a gente procura sermos sarados, né, as outras coisas que a gente precisa, que a gente necessita, elas vão vindo automaticamente ou naturalmente, né? Por isso que o Senhor diz que a gente tem que primeiro buscar as coisas do reino de Deus, porque a pessoa conquistando algo nessa vida, digamos, coisas materiais, mas que não está com o espírito fortalecido, que não está com a alma curada, aquilo ali não vai preencher a sua vida, né? São só ferramentas, são só utilidades, utensílios, né? Mas quando a gente está com a nossa vida sarada, com a nossa alma curada, com o nosso espírito fortalecido, né? E a gente necessita de algo, né? E o Senhor vem prover, né? Aquilo, por mais simples que seja, né? Ele vem acrescentar, né? Ele não vai ser algo que vai nos preencher, porque o que nos preenche é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos fazer, né, um jejum para termos o renovo, né? Para nos renovar o altar, renovar a casa, a habitação do Senhor, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós, né? Então, a gente vai estar já cheios, né, do Espírito Santo do Senhor, e o que vier à parte, né, vai ser apenas para acrescentar, né? Não vai ser algo para nos preencher, porque não tem essa utilidade, não tem essa função. Então, que a gente tenha essa consciência, né, de buscar primeiro as coisas do Senhor e nos renovar, e de ter o hábito de jejuar, né? Tem aí, não precisa ser o dia todo, se você não consegue. Eu particularmente, eu faço até meio-dia, né, de água e de comida, mas também tem o jejum parcial, que é só de comida, a pessoa continua bebendo. Teve uma época que eu estava tomando suplementação, então tinha que tomar durante a manhã, então eu estava fazendo jejum parcial. Eu não comia, mas eu tinha que, de vez em quando eu tinha que beber água para tomar suplemento, né? Então, cada caso é um caso, né? Não fazer jejum também como uma forma de se molestar, de se humilhar no sentido de se maltratar, né? Não é esse o objetivo do jejum, de se maltratar, não. Né? O objetivo do jejum, como eu já falei, né, é nos renovar, né, a habitação do Senhor, que somos nós, e usar isso como uma forma de domínio próprio. Então você abre mão daquilo que é importante, né, para nós e que nós necessitamos,
né, que é a questão do alimento, por um período que dá pra gente fazer, né? Não é pra gente passar fome, né, e ficar doente, né? Mas é abrir mão de algo que o nosso corpo é acostumado a fazer, que é importante para nós e que faz com que a gente tenha domínio, né? Por mais que o corpo queira ali comer, a gente acaba tendo domínio, né? Desse desejo. Então é isso o propósito, né, do jejum. Nos renovar e nos dar domínio próprio. Tem pessoas que não têm o domínio, por exemplo, precisa emagrecer, já quem tá falando aqui, né? Precisa emagrecer. Aí a nutricionista, o médico diz, você tem que cortar isso, isso, isso e isso. A pessoa no dia a dia, ela não consegue, né? Porque é algo emocional, ela não consegue dominar, né, o seu eu, a sua alma, né? O que vê pela frente ela come. Então são essas pequenas atitudes assim que revelam a nossa força, né? A nossa força emocional. Nós temos que ter muito domínio próprio para a gente seguir a Jesus, né? Porque muitas vezes, ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, lá vai eu pregar, vou aqui finalizar, né? No tempo que a gente está vivendo hoje, que diz que tudo pode, né? E ainda incentiva as pessoas a fazerem coisas, né, de acordo com somente só pelo prazer em si, sem ver os meios, né? Mas só o fim, né? Aquela frase, né? Os fins não justificam os meios, né? Que isso aí é totalmente antibíblica. Uma pessoa que vive essa frase é uma pessoa que não vive de acordo com os princípios bíblicos. É uma pessoa que faz qualquer coisa para obter aquele prazer, seja prazer sexual, seja prazer em dinheiro, né? Então, para o Senhor, os meios também são importantes, né? Então a gente tem que ter sim esse domínio próprio. Quando o corpo quiser fazer algo errado para ter aquela finalidade, aquele prazer, nós temos que ter o domínio próprio, ter as rédeas da nossa vida, né? O controle da nossa vida, da nossa alma, para tomarmos as decisões de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Que é essa sim, é essa vontade de Deus, são os preceitos de Deus que nos trazem vida, por mais ruins às vezes, né, difíceis, ruins para nossa carne, né, difíceis talvez para nossa alma, mas que trazem muita vida, muita virtude para nós, muito crescimento, muito amadurecimento, né, faz com que sejamos pessoas, mulheres e homens, né, virtuosos, né, para a glória do Senhor. Então, para concluir aqui, né, só para finalizar, versículo 23. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Quando eu li antes, né, que eu não conhecia muito assim a questão da agricultura, não sou expert de agricultura de Israel, né, mas eu conheço assim, hoje eu já conheço quais são mais ou menos as árvores que o Senhor fala aqui, né, daquela época, e que ainda tem hoje, né. Então aqui essas espigas eram espigas de trigo, podia ser de trigo ou de cevada, né, que são muito parecidos, que é aquela, parece assim uma palhazinha assim, eu não sei explicar muito bem, mas parece assim uns cabelinhos assim em pé, né. Então essas são as espigas, que aí quando elas são amassadas, cai a semente, e dessa semente, se for trigo, se for semente de trigo, né, moída e faz a farinha de trigo. Se for joio, como a gente já viu, essas espigas eles batem, né, e não sai nada, não sai nenhuma semente nem nada, é vazia. Então, versículo 24. E os fariseus lhe disseram, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, sábado, ele foi uma ferramenta de Deus para o homem. Que ferramenta era essa? É uma ferramenta, né? O sábado foi criado para que o homem pudesse descansar. O que a gente vê nos dias de hoje, como que a gente é, né? Como muitas pessoas são viciadas em trabalho, são workaholics, né? Que a gente chama uma expressão em inglês, workaholics.
né? Pessoas que são viciadas em trabalho. Então, no mundo que está hoje, né, o mundo da produtividade, você tem que ser produtivo, você incentiva a pessoa que a pessoa tem que trabalhar para poder ser produtiva e conquistar os seus sonhos, né? Sonhos geralmente são as viagens, os carros, a casa própria, né? São coisas boas, são, né? Mas tem pessoas que vivem em função daquilo, né? Tem pessoas que têm um trabalho e não conseguem ter um dia de folga, tem que estar ali todo o tempo trabalhando, não é, né? O Senhor, Ele criou o sábado, né? Ele mesmo utilizou-se do sábado, né, para mostrar que é importante nós descansarmos. Descansar não é a gente ficar ali dormindo 24 horas. Tem gente que acha que o Senhor, no sétimo dia, entrou no sono profundo. Não foi, né? Descansar não é você entrar no sono profundo, né? Entrar em coma, não, né? Descansar é você, muitas vezes, você está em comunhão com sua família, você está em comunhão com Deus é sempre, né? Mas, por exemplo, ter ali, aproveitar o momento, por exemplo, de estar em comunhão com os irmãos, né? De estar aqui no momento devocional, né? Isso é um descanso. Você sair para caminhar e contemplar a natureza, isso é descanso, né? Então, descansar é isso, é você tirar um pouco a mente, né? Desligar um pouco a mente desses serviços, né? Braçais, serviços de casa, serviços de trabalho de fora, né? Trabalho mesmo trabalhos, enfim, que ocupam muitas vezes o nosso tempo, né? E a gente tem que concluir aquele trabalho, tem aquela meta, aquela coisa, né? Então é você se desligar, né, dessas obrigações, desses deveres, né? E você descansar, né? Viver o presente um pouquinho, né? Respirar um pouco, dar uma pausa, contemplar, né, a vida, agradecer ao Senhor, né? Um espírito de gratidão, de contentamento, de sorrir, de ser feliz, né? Isso é o descanso. Então isso foi criado para o homem, porque o Senhor, Ele nos criou, Ele sabe como nós funcionamos e nós necessitamos disso. Então o objetivo do sábado é esse, né? É ter esse momento de descanso. Então Ele tirou esse dia, né, para isso. E aí o que acontecia? As pessoas estavam idolatrando o sábado, como acontece em outras denominações também, né? E não é só questão, tem gente que acha que idolatria é só questão de deuses de escultura, né? Ou santos de escultura, né? Mas idolatria é tudo aquilo que a gente acha que se a gente não tiver reverência, a gente vai deixar de ser salvo. É tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus. Então tem gente que idolatra o sábado, tem gente que idolatra os discípulos de Jesus, tem gente que idolatra o dízimo, tem gente que idolatra o pastor, tem gente que idolatra o padre, tem gente que idolatra... Então tudo que você acha que se você não se submeter àquilo, né, você vai deixar de ser salvo, então você está tratando aquilo como um Deus, né? E não é para ser assim. São apenas ferramentas que Deus utiliza, né? O sábado, o dízimo, né? Se você não respeitar o sábado, né? Aqui os judeus, eles tinham sábado porque era a lei, né? Eles estavam na lei. E se por mim, a nossa cultura hoje, a gente descansa mais um domingo, né? Mas se fosse para mim escolher, né? Eu escolheria o sábado. Mas por conta da cultura, né? A questão mesmo de trabalho e tudo mais, até mesmo de escola, né? Escola é até sexta-feira, né? Mas mais questão de trabalho também, a gente descansa mais no domingo. Mas se eu pudesse mudar, né, todo o calendário, eu colocaria de acordo com a palavra do Senhor, que eram as festas bíblicas, o sábado, né, que é mais bíblico, é mais... tem um significado, né, mais legal, né, que vem na palavra do Senhor. Então, são ferramentas, né, que o Senhor criou para que a gente pudesse se aproximar dele, e não para que a gente pudesse idolatrar essas coisas e achar que se não fizer, né? Então, se a gente não descansar no sábado, descansar no domingo, descansar na segunda, a gente está ainda, né, fazendo a vontade do Senhor, que é de descansar, né? E não precisa ser só um dia, você pode ser 30 minutos, 15 minutos por dia, né? Você tem que descansar, né? Questão do dízimo também, o Senhor, Ele quer que a gente dê de coração. O dízimo hoje, ele está mais por uma questão administrativa, né, que é muito mais fácil, automático, você colocar 10%, mas não é obrigado você dar só 10%, você pode dar mais 10%, você pode dar menos 10% se você não puder. Então é aquilo que vem do seu coração, o Senhor vai ver a sua intenção, se você está sendo generoso
para a obra do Senhor, ou se você está sendo muquirana, né, mesquinha, né? Que tem pessoas que a gente vai ver, a gente já viu, né, no livro de Mateus, que davam, ofertavam, né, mas aquilo que estava sobejando, né? Tinha até fariseus que pecavam por estar dando dízimo. Eles tinham zelo em dar o dízimo de tudo que tinha, mas não ajudava, por exemplo, seus familiares, seus pais, né? Então o Senhor estava condenando aquilo. Então o Senhor, ele vê muito a intenção do coração, né? E você não vai deixar de ser salvo se você não der o dízimo. Agora, se você tem condições de dar, se a igreja, né, toda a nossa cultura, né, ocidental, pelo menos, tem essa tendência, essa tradição de dar o dízimo, né, por facilitar, né, ser mais fácil, tudo, todo mundo dá, né, e aí é o mínimo, né, que se espera, né, que você dê, e você não dá porque você acha que a igreja não merece, vai pro bolso do pastor, não sei o que, não sei o que. Então isso não tá certo, né? Então é tudo de acordo com o que te motiva, não é nem o valor, é o que te motiva. Então, você não vai deixar de ser salvo, né? Se você não descansar no sábado, se você não der 10%, tem que ser 10%, se você não der 10%, você não vai deixar de ser salvo também. É importante que você contribua sim, né? Até mesmo para Deus lhe honrar também, porque Deus honra todos aqueles que ofertam, todos aqueles que para mim dízimo e oferta, para mim é a mesma coisa, mas tem essa separação, né? Essa colocação dízimo e oferta, né? Então todos aqueles que ofertam, todos aqueles que respeitam seus líderes, Deus honra, né? Mas não é para idolatrar, tratar como um Deus, né? Então, porque se você fizer isso, você está pecando, né? Se você tratar o seu líder como um Deus, o líder falou uma coisa que não está na Bíblia, eu nem leio a Bíblia, né? Nem sei que está na Bíblia, eu só obedecer o que ele está dizendo. Então aí você está idolatrando, você está pecando, né? Então, se você, por exemplo, não é que vá ser rebelde, né? Mas vamos supor que você está no estudo bíblico, tá? O líder falou algo que não está na Bíblia. Aí você pega e diz, mas isso aqui, você pergunta, né? Você traz um questionamento, você vai estar pecando? Não, né? Embora você possa até ser retalhada ou boicotada, né? Infelizmente acontece isso, mas você não vai estar pecando, né? Se você elogiar, tem gente que acha que os crentes odeiam Maria, não é, né? Maria foi uma serva do Senhor, né? Usada, bem-aventurada, né? Aí tem gente que acha que se eu for dizer que Maria é bem-aventurada, eu vou estar sendo católica, eu vou estar idolatrando igual os católicos, não é, né? Pedro, João, Maria, todos os discípulos, né, foram bem-aventurados, né? Merecem o nosso respeito, merecem a nossa, como é que eu posso dizer? Nosso respeito, merece, como é que eu posso dizer? Meu Deus, olha que essas palavras, ô Senhor Jesus. Fala, meu Deus. É uma palavrazinha que eu sempre gosto de pensar assim. Nossa admiração, pronto. Né? Começa a nossa admiração, né? A gente admirar o que foi que eles fizeram, né? Que a gente queria fazer também, né? Então é isso, né? Tudo aí a gente tem que colocar aí o bom senso, né? Na hora da gente tá fazendo as coisas, né? Diante do Senhor, né? Nem 8 nem 80, né? Então, essa foi a palavra de hoje, né? A palavra é a pregação. Foi a leitura de hoje, né? Que tenha sido edificante para você. Para mim também foi bastante edificante, né? Deus tenha abençoado nesses momentos. Que Deus venha abençoar cada vez mais, né, a sua vida. Que você também, assim como eu, né? Que nós venhamos ser confrontados. Que nós venhamos ser despertos, né? Pra gente viver essa palavra maravilhosa, que é libertadora. Para muitas pessoas, né, parece uma prisão. Mas prisão é essa libertinagem que vivem nesse mundo, né? Pessoas vivendo a vida de acordo com as suas feridas emocionais, né? Problemas de identidade, que não possuem amor próprio. É uma falta de amor próprio transvestida de amor próprio, né? É um falso amor próprio, né, que eles pregam. Então que a gente venha viver essa verdadeira vida, né, que o Senhor nos oferece, né, através dessa palavra, né, tão preciosa.
Então, que Deus venha abençoar a minha e a sua vida. E até a próxima.